Bom, meus amigos, nós iniciamos aqui mais uma transmissão. Hoje eu quero falar a respeito de um artigo que eu li no jornal Estadão. O Estadão, que de maneira nenhuma é um jornal que eu posso recomendar para vocês, uma vez que expõe, muitos pontos de vista da elite paulista. Entretanto, vi nessa matéria do Estadão algumas verdades que nos fazem pensar sobre o papel desses vloggers para a sociedade brasileira. Quer dizer, os vloggers como um meio de estragar ainda mais a sua consciência e especialmente a dos seus filhos. Esse artigo especificamente dizia respeito a um vlogger que é muito famoso no Brasil, um vlogger que é muito assistido, tem um grande número de visualizações, e pelo que eu saiba, inclusive tem a sua própria empresa, que é o Felipe Neto. O Felipe Neto é um vlogger que eu nunca me inscrevi no canal dele, entretanto, quando ele começou, digamos que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que havia algum conteúdo útil. Como, por exemplo, críticas de filmes, críticas de livros de má qualidade. Ele empregava alguns recursos que eram interessantes. Entretanto, infelizmente, o dinheiro e a fama subiram a cabeça deste indivíduo, a ponto de hoje ele ir contra tudo aquilo que ele pregava. Jamais esperei, como eu li, como eu pessoalmente vi em alguns blogs deles, ele chegar até o ponto de defender, por exemplo, um pedófilo. Quer dizer, um indivíduo que antes criticava a cultura, a chamada cultura de massas. Vejam só que beleza aquela igreja ali ao fundo. Não sei se dá para ver a igreja do Smolny, bem no fundo ali onde tem aqueles 3 pontos. E, como eu disse, ele era um grande crítico da cultura de massas, da cultura de consumo, que infelizmente hoje, com o advento da globalização, acaba servindo como uma bússola, como um norte para modelos comportamentais, para opiniões políticas e para outras coisas mais. E o Felipe Neto, ele criticava muito isso, de forma inteligente. Convenhamos que muitas das críticas que ele fazia eram críticas que eram nada mais nada menos do que traduções, digamos, de fóruns americanos, de indivíduos inteligentes, o que aliás não tirava o método dele. Entretanto, hoje nós vemos uma situação a ponto de eu estava vendo algumas capturas de tela do blog do Felipe Neto para ver o indivíduo vestido como um sodomita. Eu não estou dizendo aqui que o Felipe Neto seja um. Não, entretanto há determinadas coisas que, digamos, a sua imagem é o seu cartão de visitas. Por exemplo, uma pessoa que gosta de aventuras, uma pessoa que gosta de natureza, de ação, ou talvez um patriota vai, talvez, utilizar, digamos, roupas das Forças Armadas, mesmo que ele não seja militar, algum uniforme, por exemplo. O indivíduo que se identifica, digamos, com uma determinada modalidade esportiva, a tendência é o quê? Ele utilizar tênis, roupas mais esportivas. O indivíduo que se identifica com a religião vai talvez utilizar determinados atributos daquela religião, como por exemplo um turbante, uma coisa parecida. O indivíduo que digamos, é muito religioso ou que se identifica com uma banda de rock vai usar barba, com o rapper vai usar o boné para trás e assim sucessivamente. Agora, o indivíduo que, como eu vi, pinta, o cabelo com as mesmas cores,
Deixa o pessoal passar aqui, porque essa palavra em russo é bem parecida. Com as mesmas cores, por exemplo, o sodomita. O que é que esse indivíduo quer passar para a juventude, que é quem o assiste principalmente? Novamente, aqui eu não estou dizendo que o Felipe Neto é um, mas eu estou dizendo que ele emula um. É aquilo que o professor Alexander Dugin, lembrando que eu não sou duguinista, mas não tenho um preconceito com o autor, não vejo por que não considerar palavras sábias, né? Escreveu sobre o metrosexual. O que é o metrosexual? O metrosexual é o homem heterossexual que emula o homossexual. E que o próprio Felipe Neto hoje, para se mostrar, digamos, descolado, né, moderninho, ele que criticava este comportamento, enfatiza que a crítica do nosso blog é principalmente ao comportamento, hoje chegou ao absurdo de defender, de apresentar isso como um modelo de comportamento. Quer dizer, para vocês verem aqui o que é que não faz o dinheiro, né? O indivíduo compra, quer dizer, compra convicções, derruba muralhas de ideias. É aquilo que Marx coloca no início do Manifesto Comunista, ou seja, que ele é capaz, o capital derruba, né, com o preço de suas mercadorias, até mesmo a grande muralha da China. E o blog do Felipe Neto, assim como tantos outros blogs, são um exemplo vivo disso. E o que é pior, é aquilo que ele ensina para o seu filho. Aquilo que ele ensina para o seu filho, como, por exemplo, palavrões, termos de baixo calão, palavras, digamos, um português completamente inadequado, nocivo à juventude e às crianças. Nocivo às crianças, que é geralmente quem consome esse tipo de pornografia midiática. É um tipo de pornografia midiática que é jogado para você consumir, para o seu filho, e que em meio a toda essa porcaria midiática, o que nós acabamos vendo é o quê? O que nós vemos são crianças com más influências, com uma má educação, e aquilo que você ensina em casa acaba sendo esquecido, uma vez que ele acaba recebendo outros valores nocivos, valores destrutivos, que é exatamente isso que o nosso blog, é exatamente isso que o nosso canal, que é o Vozcom, combate e faz questão de combater. E que nós vamos abordar esse assunto com mais detalhe em outros vídeos. Então, subscrevam-se no nosso canal, assinem o nosso canal, acompanhem os nossos vídeos, que nós iremos sempre estar denunciando esse tipo de má influência para a sua família, para os seus filhos e para você. Blogs chegaram a um nível tão baixo e desprezível como desse sujeitinho que se vendeu à Rede Globo chamado Felipe Neto. Nós não nos vendemos a canal nenhum de TV e desprezamos essas prostitutas ideológicas que vendem as suas ideias, convicções e princípios por dinheiro.